Pessoal, vamos terminar então a carta de Sardes, né? Como eu falei, a quinta carta, e ela é um pouco demorada, né? Porque é uma carta longa, né? Então vamos lá. Aí Jesus fala lá no capítulo, no versículo 4, né? Capítulo 3, versículo 4. Então ele fala assim: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Então, gente, Jesus fala aí que é possível, sim, viver no meio dos escândalos sem se contaminar. Jesus fala que ele encontrou pessoas vivas, fiéis, no meio de uma igreja morta espiritualmente. Veja bem que ele encontrou fiéis que não se contaminaram. Então, é possível, né? Então, realmente, só cai aquele que quer. Porque como que no meio dessa igreja morta, Jesus encontrou fiéis? Pessoas não contaminadas, que não foram contaminadas. Como? Porque é possível, né? Então, ele disse assim, aquele que vê tudo, que sabe de tudo, ele encontrou no meio daquela igreja morta pessoas fiéis. Então, ele faz uma promessa. Ele fala assim: mas também tem poucas pessoas que não se contaminaram e comigo andarão vestidas de branco. Quer dizer, ele já afirma que elas vão, né, ser justificadas diante de Deus, né? Elas iriam ser justificadas, elas, né, por causa da fidelidade, elas iam ser justificadas, confessadas diante de Deus, né? Que iriam já morar na glória com ele, né? Então essas pessoas e comigo, essas pessoas fiéis comigo andarão vestidas de branco. E daí ele fala assim, por quanto são dignas. Mas por que ele fala por quanto são dignas, gente? Porque não é fácil você se manter viva no meio dos escândalos, você se manter fiel no meio dos escândalos, no meio de uma igreja morta. Gente, porque é complicado, mas uma igreja morta, por que a igreja morreu? Quem que dá vida à igreja? Jesus. Mas através de quem? Então, você veja bem que não é fácil se manter viva dentro dessa igreja. Não é fácil, você tem que lutar, você tem que ter muita comunhão, você tem que focar muito na palavra de Deus. Então Jesus fala que não foi fácil. Então eles são dignos de vestir de branco, quer dizer, de andar puro diante de Deus lá no céu, na glória de Deus. Então Jesus afirma isso. E depois ele fala assim: e ao que vencer será vestido de vestes brancas também. Por quê? Porque ele fala: o que se arrepender dessa mortidão, o que se arrepender, né? O que buscar em mim a vida novamente, também vai vestir de branco comigo. Então ele fala: os que são fiéis, estão fiéis, vão vestir de branco comigo, e aquele que vencer essa morte espiritual também será vestido de branco junto comigo. E Jesus fala também que aquele que está morto, mas vencer essa morte espiritual, ele vai apagar os pecados dessas pessoas. Então, quer dizer, quem está na morte espiritual, se arrepender e vencer, ele vai apagar esses pecados. E ele fala também: eu os purificarei, eu os justificarei diante do meu Pai. Quer dizer, olha, esses estavam mortos, mas eles buscaram em mim, reviveu, e agora eu estou aqui com eles na glória, porque também são dignos. Então ele fala assim: e não riscarei seus nomes do livro da vida. Veja bem, gente, que Jesus fala em minhas palavras, que aqueles que estão mortos, que não se arrependerem, não reviverem através de Jesus, ele vai riscar o nome no livro da vida. Então você veja bem que esses crentes que estavam mortos, eles tinham nome no livro da vida. Mas Jesus fala para eles: se vocês não se arrependerem, eu vou riscar esses nomes de vocês. Então, gente, Jesus, ele pode sim riscar o nome de um crente que era fiel,
e de repente caiu no pecado. Então, vocês vejam bem que ele pode riscar. Se você é um crente que era fiel e caiu no pecado, Jesus vai lá e risca seu nome. Gente, é complicado. Então, olha, é de temer, né? Então, ele fala assim, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, se vocês não arrependerem, eu posso arriscar sim. Eu posso apagar o nome de vocês. Então, ele fala assim... Então, aqui Jesus deixa bem claro que aquele que não se arrepender da morte espiritual, ele pode riscar o nome do livro da vida, entendeu? E eles podem vir a ter a morte eterna. A morte, em vez de vida eterna, ele terá a morte eterna. Então, ele fala assim, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ele fala aí, né? Então, porque, gente... minhas palavras, ele fala, você vai ter um nome conhecido no céu, o seu nome será conhecido, que você venceu a morte espiritual, você venceu. Então, ele quer dizer que se você vencer essa morte, ele não risca o seu nome do livro da vida, ele mesmo vai chamar você para a vida eterna, com ele diante do Pai e dos anjos. Então, ele quer dizer, o próprio Senhor Jesus vai chamar seu nome no julgamento diante do trono. Então, não tem aquela passagem de Mateus 25, 34, que Jesus fala assim, ó, que Mateus fala assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja bem que Jesus, ele fala que em Mateus, ele fala assim, então dirá o rei. Então, por isso que Jesus fala, eu mesmo confessarei o nome de vocês diante do meu Pai e diante dos anjos. Quer dizer, então dirá o rei ao que estiver à sua esquerda, à sua direita, vinde bendito de meu Pai. Então, aquele que vencer a morte espiritual, Jesus vai falar diante dos anjos e diante do Pai dele, vinde benditos de meu Pai. Então, ele vai receber essas pessoas, vai confessar o nome da pessoa. Então, vamos supor, se você chama Maria, ele vai falar assim, Maria, vinde bendita de meu Pai. E todos os anjos ali vão ver, e o Pai também. Então, o Pai vai te conhecer ali, o teu nome será conhecido diante dos anjos, diante do Pai e no céu, gente. Olha que glória! Além de você receber a coroa da vida, quer dizer, uma vida eterna, né? Então, isso é glorioso. Se você pensar, Jesus chamando você pelo teu nome, gente, é glorioso demais, né? Isso faz a gente, né? Fortalecer a gente, né? Então, você já pensou? Jesus está à direita do Pai e ele olha para mim e fala, Marli, vinde bendita de meu Pai. Olha, gente, é de se emocionar, né? Então, isso nos faz querer permanecer firme no Senhor, né? Então, Jesus vem para dizer, aqueles que vencer. Gente, porque o mundo, ele vai passar por uma morte espiritual, gente. Jesus falou sobre isso, mas ele disse que aquele que vencer, olha só, vai passar, sabe por quê? Jesus falou assim, ó, se não houvesse abreviado os dias, até os escolhidos seriam prejudicados, correriam risco. Então, Jesus fala dessa morte espiritual, mas é o que está acontecendo no mundo, uma morte espiritual. Então, nós temos que ser vigilantes, ficar atento, tá bem? Então, ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê, gente? Essas revelações, a palavra de Deus, quem vai ouvir isso? Só quem está buscando a comunhão com Deus. Quem está buscando, quem tem meditado na palavra, quem busca comunhão com Deus, se entregou, ele vai ter ouvidos espirituais para ouvir. Quem não tiver, gente, infelizmente vai cair na morte espiritual desse mundo. Porque esse mundo leva à morte. E nós já estamos vendo isso acontecendo. Escândalos dentro das igrejas, escândalo com os ministros do Evangelho.
né?